Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá, retornando à continuidade dessa última aula sobre os sinais de entrada do Voyage 1.0 Flex. Telinha de vocês, observem já um outro componente, o corpo TBI. Espera aí, Escopinão, mas essa aula não é sobre sensores? O que está fazendo o corpo TBI aí? É sobre sensores. E eu vou falar sobre um sensor que está aí, ó, no corpo de borboleta, no corpo TBI, o corpo eletrônico. Vou falar sobre ele, né? Primeiro, observe como está sujo o corpo, né? É foto do carro, pessoal, é realidade isso. Não é que foi jogado sujeira ali, não. É foto real do veículo. O que nós temos ali? O acúmulo de sujeira. O acúmulo de sujeira provoca uma abertura da borboleta, porque o ar tem que passar. E se a borboleta está com sujeira e fechada, o motor não pega, não tem ar para entrar. Como que o motor vai funcionar se não entrar ar? Não funciona. Não é assim? Para o motor funcionar, para termos a combustão no motor, temos que ter combustível, comburente e a ignição, né? Combustível, álcool, gasolina. Comburente, o ar. Ignição, a centelha da vela. Senão não temos combustão. Então aí, no corpo TBI, temos o quê? Sempre fica assim, ó, levemente aberta quando não está conectada a nada. Ou seja, com a chave desligada, conector desplugado, na bancada, a borboleta sempre fica assim, levemente aberta. Bom, falar então sobre esse cara, sobre o corpo TBI. Temos no corpo de borboleta toda a passagem de ar que entra no motor. Assim, esta medição é importante para os devidos cálculos a serem efetuados pela ECU no controle do ar. O raciocínio, pessoal, é lógico. Para entrar ar no motor, tem que abrir a borboleta. Se a borboleta estiver fechada, não tem bypass, não tem desvio, não entra ar no motor. Então, para entrar ar no motor, temos que ter o quê? A abertura da borboleta. Ah, mas pelo sensor MAP, o módulo calcula a pressão no coletor, temperatura do ar, calcula a densidade do ar. Positivo, tá certo. É verdade. Porém, temos o quê? A passagem do ar também pode ser medida pela borboleta. Quanto mais aberta a borboleta aceleradora, mais ar está entrando no motor. Quanto mais fechada a borboleta aceleradora, menos ar entra no motor, tá? Então temos o quê? Temos uma necessidade de medir o ar que entra no motor para justamente podermos fazer o quê? Podermos analisar e essa informação chega para a ECU. Então é importante também esse controle, esse cálculo que é efetuado pela passagem do ar, tá? Vamos lá. Telinha de vocês. Funcionamento dele, ó, do corpo de borboleta, ó, retirei aí o filtro de ar. Dá para ver ali já fixo o corpo de borboleta eletrônico. Como que ele funciona? Bom, hoje vamos falar sobre os sensores, né? São dois sensores de posição da borboleta, que permite o módulo fazer a leitura do quanto está aberta a borboleta, de quanto ar está entrando e também faz um fechamento de se está atuando ou não a borboleta aceleradora. Então o atuador, né, vamos ver isso mais adiante na aula de atuadores, torna-se posição aí fundamental. Conforme o módulo comanda o atuador, pelo sensor de borboleta, o módulo identifica se ele está ou não, né, trabalhando corretamente. Pensou? O módulo manda o sinal para abrir a borboleta e o sensor TPS diz, não, continua fechada. Tem aí coisa errada. Então temos que o quê? Monitorar isso. Como que o módulo monitora? Através de um duplo sensor
de borboleta. Também é um potenciômetro, é duplo, porém temos um pouco de diferença na alimentação elétrica. Vamos lá. Funcionamento. Temos na ligação mecânica com o eixo da borboleta 2 cursores, que estão em 2 pistas resistivas, que alteram a tensão elétrica base recebida para a leitura desse valor pela ECU. Temos o quê? 2 pistas resistivas. As duas estão ligadas mecanicamente através do cursor. O que é cursor, pessoal? O que é um cursor no sensor de borboleta? Para quem nunca viu um sensor aberto. Boia de nível do tanque. Boia do tanque. Temos lá a plaquinha resistiva e em cima dela, o que passa ali riscando? Como se fosse uma agulha, né? De LP. Ó, LP é coisa velha, né? Mas tudo bem, vai. Como se fosse uma agulha, né? O que passa ali? O cursor. Aquela agulha que passa em cima da pista, da boia de combustível, é o cursor. Vai até gastando, né? Vai oxidando, vai queimando a pista resistiva. Esse é o cursor. Aqui temos algo semelhante. Temos o cursor fixo aonde? No eixo da borboleta. Conforme é aberta a borboleta, o cursor vai riscar, né? Não é riscar, né? Mas ele vai passar em cima da pista resistiva. E essa pista, como que ela funciona? De um lado, o módulo manda 0 volts, negativo. Do outro, manda 5 volts. E a resposta é o cursor. Assim, teremos o quê? Quando o cursor está perto do 0, teremos uma tensão próxima a 0. Quando o cursor está no meio, teremos uma tensão próxima a 2,5 volts. Quando o cursor está todo lá em cima, teremos uma tensão de 4 e alguma coisa, quase 5 volts. É isso. O cursor é um componente mecânico que corre em cima de uma pista resistiva. E aí gera um sinal de tensão, né? E esse sinal vai lá para o módulo e o módulo faz a conversão. Perceberam que o sensor de borboleta não dá informação para o módulo direta? Ó, módulo, está 10% aberta. Módulo, agora está 20 graus. Módulo, agora está 50%. Agora está 60 graus. Não. O módulo recebe a informação somente, e tão somente desses sensores, em volt. Vai variar de 0 até um máximo de 5 volts. E o módulo converte esse sinal em porcentagem ou em graus. E aí faz a adequação. Entenderam? O sensor não dá a informação que o módulo pede. Não. Ele dá uma informação em tensão elétrica. E o módulo, rapidamente, ele é muito veloz, converte isso em graus ou em porcentagem. Esse é o raciocínio, ok? O módulo faz a conversão. E aí adequa o mapeamento. Pessoal, se o sensor MAP pifar, parar de funcionar, o motor continua funcionando. Até que razoavelmente bem. Vai sentir-se pouca diferença. Por quê? Porque perdeu o sensor MAP, que mede a pressão no coletor, mas tem ainda a borboleta. E a borboleta, conforme abre, passa mais ar. Abre mais ainda, passa mais ar ainda. Fechou, passa menos ar. Temos o que então? Pela passagem do ar, que é a borboleta, temos um outro controle da entrada do ar no motor. Então não é só MAP. Borboleta também pode servir para essa função, tá? Se bem que aqui, como é corpo eletrônico, a borboleta também é usada para o controle, né, do atuador de marcha lenta. Então tem uma outra função, né? Funciona até mais como um sensor do atuador. Mais ou menos isso. Como não tem cabo de acelerador, precisa ter um controle a mais, tá ok? Entender esse conceito, que o módulo recebe a informação em tensão elétrica e converte ela em volt, não, em graus ou porcentagem, é por aí.
tá? Pinagem aqui do corpo de borboleta. Temos ali, ó, um chicote elétrico chegando no corpo eletrônico, conector de trava, 6 pinos. Caramba, é igual o pedal do acelerador. Vocês viram, né? O sensor do pedal do acelerador é de 6 pinos. E o corpo eletrônico também é de 6, porém 2 são do atuador. O sensor TPS, mesmo duplo, aqui do corpo, o sensor ele é de 4 fios. Vamos ver por que 4 fios. Vamos lá. Pinagem. Para a borboleta aceleradora, temos 4 dos 6 pinos do corpo TBI. Então tem 4 dos 6 pinos. Pino 1 está ligado ao B68, sinal P1, né, o pista 1 do sensor. Pino 2 está ligado ao B55, 5 volts. Pino 4, B75, sinal de resposta do P2. Pino 6, B61, massa. E cadê o pino 3 e 5? O 3 e o 5 são do corpo de borboleta, mas a parte de comando do atuador. Então, o pino 3 e 5 é para acionar o motor de corrente contínua. O atuador que vai, depois de passar o movimento por um conjunto de engrenagens redutoras, vai abrir a borboleta aceleradora. Essa é a função do atuador. Por isso que o pino 3 e 5 não aparecem, porque é da aula de atuadores. Bom, esses 4 pinos. Pino 1, sinal de resposta à pista 1. Pino 6, massa. Massa para quem? Para os 2. Pino 2, 5 volts. Para quem? Para os 2. Pino 4, sinal do pista 2. Então temos o quê? Um positivo para os 2 sensores. Um negativo para os 2 sensores. E 2 respostas. Sinal do pista 1, sinal do pista 2. Então, viram que ele não tem a complexidade do sensor de pedal. O sensor de pedal é mais complicado, né? Você tem um positivo, negativo e um sinal. Um positivo, negativo e um sinal. São independentes. Tanto a resposta como a alimentação positiva e negativa. Já o sensor da borboleta lá no corpo não é tanto assim. 2 fios são do atuador. E os outros 4? Temos um positivo para os 2 sensores, um negativo para os 2 sensores, a resposta do P1, resposta do P2. Ok? Então viram que não é tão simples quanto parece. Testes. Sensor. Observe que no teste, pessoal, eu só marquei, ó, posição do sensor, tá? Pedal livre, posição livre. Porque com a chave ligada, não devemos forçar a abertura da borboleta, hein? Atenção! Com a chave ligada, né, energizado, não devemos ir lá e abrir a borboleta. Eu posso até abrir a borboleta, mas com o corpo desconectado, né? Para uma limpeza, uma remoção, ver se tem folga no eixo. Tudo bem, isso eu posso fazer, tá? Mexer na borboleta com a chave desligada. Agora aqui, como o teste é em volts, obviamente o teste em volts é com a ignição ligada. Se está ligada, temos só uma posição, borboleta livre, né? Borboleta fechada. Vamos lá. Pista número 1, com a borboleta fechada, tem um sinal de tensão elétrica de 0,5 volt. Pista número 2, sinal de tensão elétrica de 0,4 volts. É bem próxima. Sim, as duas pistas são muito próximas nesse modelo. Ou seja, a resposta é bem próxima. Pequena diferença entre um e o outro, só para o módulo reconhecer quem é pista 1, quem é pista 2. Mas os valores, pessoal, são bem próximos. Mas quantos volts chegaria se eu abrisse toda a borboleta? Eu não posso abrir a borboleta. Posso dar partida do motor? Posso. Isso vai subir, né, gradualmente. Conforme eu piso no acelerador e o módulo abre o corpo, vai subindo. Mas ir lá e abrir com o dedo? Aí já não dá, né? Já não é
possível e nem é recomendável. É aí que estraga o corpo de borboleta, pessoal. Quando você força com a mão a abertura da borboleta, quebra a engrenagem, estraga, sobrecarrega o motor de corrente contínua. Então não é legal forçar a abertura da borboleta. Parado, legal, posso lá abrir, limpar, descarbonizar, mexer, não tem nem problema. Agora, energizado, não pode, não tem condições, tá ok? Defeitos. Então esse corpo de borboleta dá para fazer a leitura de defeitos da memória, também dá para fazer ajuste, dá para testar atuadores, hein? É legal. Dá para fazer alguns testes, né, nessa linha, que você vê o corpo trabalhando, vê se é tudo ok, funcionando, e vê se o sinal de resposta também oscila. Então é importante sempre analisar via scanner e fazer uma simulação. Pessoal, simulação show de bola. Já mata logo, perde medo de como que é feita, e aí, quando precisa fazer, fica facinho, facinho, facinho. Defeitos. A sujeira na borboleta aceleradora que se acumula altera seu ângulo inicial de funcionamento. Mau contato no conector elétrico também é muito comum. A troca desse corpo borboleta, não, isso já é mais raro, já é mais difícil. Então assim, pessoal, analisar primeiro sempre limpeza do corpo. Depois, o conector elétrico, né, não casa, é estranho, não pega legal nessa linha. Tomar um pouco de cuidado com o mau contato. Muitas vezes tem que tirar o conector, aplicar limpa-contato, torcer uma volta ou 2 voltas o fio e conectar, para ele ter menos jogo. Geralmente isso funciona bem. Tirou o conector, limpa-contato no corpo e aqui, pega o chicote e dá uma volta torcendo ele. Ou seja, ele vai trabalhar meio que torcido, mais fixo, menos vulnerável. Isso tem ajudado bastante em alguns casos. Conectou, funcionou, finalizou. Não tem mais o que ser feito, ou seja, já está adequado. Tá? Sensores, pessoal, são importantes para o módulo fazer todo o seu mapeamento, toda a sua adequação para o carro ficar num funcionamento bem, mas bem regular mesmo. Então é importante saber interpretar as leituras e interpretar também os valores que estão lá, para saber se é falha é borboleta, se é pedal. Pessoal, tem muita confusão nisso. Acusa uma coisa, você já pressupõe que é outra e aí vai indo, vai trocando peça. Não. Pedal, é a intenção do condutor. Borboleta é a aceleração. São sintomas bem distintos, tá ok? Aqui no centro, a ECU, a unidade de controle eletrônico. E vamos lá a mais uma dica. A adaptação da posição inicial da borboleta é feito automaticamente toda vez que a ignição é ligada, já que não há parafuso batente, ou seja, essa posição de aprendizagem é variável, ou seja, existe uma variação sim entre a posição da borboleta fechada, porque ela não pode fechar totalmente. É um aprendizado que ela tem para poder fazer as devidas correções. Belezinha? Vamos lá, a pergunta da aula antes do nosso plantão de dúvidas. A limpeza do corpo eletrônico é necessária? Sim, né? Sempre é fundamental para restabelecer a correta passagem de ar. Belezinha? Muito bem. Alunos do universo do mecânico, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas. Perguntinhas selecionadas. Pessoal lá da KDS Automotiva perguntou: professor, quais os sintomas de pedal do acelerador com defeito? Bom, perde a aceleração. Sensor de pedal com defeito, o módulo simplesmente já deixa o corpo eletrônico em recovery, ou seja, levemente aberto por ação da mola, e você acelera o motor, você não tem resposta. Ou seja,
ele literalmente perde o pedal do acelerador, tá? Isso acusa no scanner, acende EPC e por aí vai, tá? É bem comum. Também perguntaram, né, da KDS automotiva, que no scanner acusa o pedal. Temos que fazer avaliação na prática antes de trocá-lo? Existe algum problema que pode afetar o resultado do scanner? Bom, acusou o pedal, primeira coisa, veja se não é mau contato. Carros provenientes de enchente, ou que foi lavado, literalmente lavado o interior, costumam ter umidade lá no conector. Então o que? Desconectar o sensor, os 6 pinos do sensor de pedal do acelerador, aplicar limpa-contato e conectar novamente. Fazer uma nova análise. Também dá para testar a resposta dele, tá? O sensor de pedal em si é muito difícil estragar. Estraga muito mais o corpo do que o pedal. O pedal, ó, é muito mais raro. Mas também pode acontecer, né? Não estou aqui excluindo a peça de defeito. Pode acontecer, tá? Nelson Moraes de Souza. Professor, no teste do corpo de borboleta na bancada com o aparelho de limpeza, esse pode ser acionado, sentindo sua tensão de resistência sem ter danos na mesma? Sim. Se você tem teste de corpo de borboleta, né, que aciona a borboleta, seja no carro, lá no lugar, ou alguns que estão juntos, né, com as máquinas de teste de limpeza de bico, eu posso acionar e fazer a medição com toda certeza, tá? Eduardo Pereira. Chegou no reboque um carro desses que não pegava e dava estouros, um TBI, e coletor de admissão. O scanner aponta erro no sensor de rotação, mas não acho o modelo do carro, anel impulsor liso. Posso trocar o retentor do volante completo pelo modelo com dentes? Negativo. Sinal de respostas diferentes, tá? Então, não deve. Eles não são intercambiáveis. O modelo liso é o modelo liso. O modelo de dentes é o modelo de dentes, tá? Eu sei que o liso é bem mais difícil de se encontrar, né? Porque esse é o bem menos, ok? Antônio Mendes Dutra. Professor Escopino. Tanto o potenciômetro quanto o corpo de borboleta, ambos trabalham com 5 volts. Ou existe o motor de borboleta que trabalha com 5 volts também? Então, assim, os sensores trabalham com 5 volts. O atuador trabalha com 12 volts, tá? Porque imagine que o atuador pode perder ainda no caminho mais tensão, em vez de 5 vai chegar a 4. Não. Ele trabalha com 12, o atuador, tá? Já os sinais, os sensores, trabalham com 5 volts. Por que 5 volts? É uma tensão mais baixa, que corre-se menos risco para o módulo de injeção. Tá? Então, quanto menos riscos tiver, melhor. Pessoal da KDS Automotiva. Professor, para todas as marcas, as medidas do pedal é a mesma ou tem variações? Tem muitas, mas muitas variações. Então é assim, pedal do acelerador e borboleta, você tem uma base mínima e máxima de valores. Se trabalhar com 5 volts, é de 0 a 5, né? Na verdade, nunca chega a 5. Vai chegar a 4 é alguma coisa. Mas você não tem uma padronização. Tem vários fabricantes e por aí vai, tá? João Francisco de Souza, dizendo que está com um veículo 1.0 flex, que em alta ele dá uns trancos. Parece problemas na guarnição, né, nas válvulas. Mas tudo isso pode ser ainda falha de pedal. É muito raro o pedal dar falha só num determinado ponto, mas pode acontecer. Daí a importância de ser sensível a ponto de captar a posição do pedal que dá falha e tentar medir o sensor ou via scanner as leituras. Você tem um scanner e o carro está falhando só a 3.000 giros, segura o pedal a 3.000 giros e olha as leituras do scanner. Como que está a posição do pedal do acelerador, como que está a posição do corpo de borboleta e por aí vai.
Só não confundir pedal dentro do carro, borboleta lá no motor. Basicamente isso, que não pode ser confundido. O restante é bem tranquilo, tá? Não tem nenhum risco de montar algum item incorreto. Beleza? Temos aqui uma última pergunta, que não é da aula, mas aproveitar esse tempinho que eu tenho de final de aula. Alessandro Tomás. Olá, Scopino. Estou com um problema com o Vectra. Se puder me dar uma dica. É um Vectra 2001, 8 válvulas. O problema dele é, ele pega e funciona um pouco e fica acelerando. Ele em 3.000 RPM, daí começa a dar pico no conta-giros, no painel, e acende a luz de injeção. Passei o scanner, ele acusa mistura pobre, mas medi a pressão da bomba e está ok. Daí eu fiz um teste com o scanner e ele morre e não pega. Medi a tensão da bateria, tá? Ao virar o motor, ela ficou ok. Mas pelo scanner, medindo em leituras do scanner, a tensão da bateria fica baixa. E quando ele pega no scanner, a tensão da bateria nunca fica igual com a bateria lá nela, 14 volts. Acelerando a central, o máximo que chega é 7 volts. Esse problema, tá? É grave. Se puder me dar uma ajuda, simples. Se no scanner você está com o sistema certo, para o carro certo, e a tensão da bateria no scanner não é igual da bateria, tem problema de alimentação do módulo, ou aterramento, ou positivo do módulo. É muito comum isso, tá? Em Vectra, o relé da injeção está com solda fria quebrada. Chega a alimentação? Chega, mas não o suficiente. E aí dá todo esse sintoma. Então revise a alimentação elétrica. Belezinha? Podemos fechar a conta da aula de hoje? Muito bem. Caros alunos do MEC, obrigado por nos acompanhar em mais uma aula técnica. Semana que vem, Voyage 1.0 Flex Atuador, parte 1. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.